Fala, gente, vamos dar continuidade aqui, então, aos nossos estudos, né, sobre indústria e trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as crises do capitalismo e sobre a DIT. DIT é a abreviação de Divisão Internacional do Trabalho, ou seja, a gente vai ver que alguns países, eles exercem funções diferentes, né, nessa organização internacional do trabalho, né? Alguns países eles vão produzir mais matéria-prima, outros países eles vão ser produtores agrícolas e outros países eles investem mais em tecnologia. E a gente vai ver o porquê e como se construiu isso historicamente, né? Aqui a gente tem esse mapa do mundo globalizado, né? Das marcas que estão por todos os cantos, as marcas que têm o capital concentrado, né, em determinada região e suas empresas espalhadas pelo mundo em lugares com mão de obra barata, como a Apple, a Nike, a Adidas, por exemplo, e os seus centros financeiros estão na chamado centro do capitalismo, né, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, enquanto as empresas e a mão de obra está localizada na periferia do capitalismo. Bom, o capitalismo, né, como a gente conhece, a gente já conheceu, a gente já viu um pouco como ele funciona, ele passou por algumas fases, a gente vai estudar um pouco o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, né, que é o que a gente já está vendo aqui com as aulas de Revolução Industrial, com o avanço da indústria, e o capitalismo financeiro, que é o que a gente tem hoje, né, alguns economistas defendem que a gente já está passando para uma nova fase do capitalismo, mas o que é concreto é que a gente está no capitalismo financeiro, e para cada fase do capitalismo, a gente tem uma organização internacional diferente do trabalho. Então, a gente vai ter a primeira divisão internacional do trabalho, a segunda divisão internacional do trabalho e a terceira, ou também chamada de nova DIT, né? Nova divisão internacional do trabalho, porque ela apresenta mais mudanças no cenário. Vamos lá, então. Começando pelo capitalismo comercial, o capitalismo, né? Ele começa a se desenvolver no início do século XV com a expansão marítima, com a colonização, e essa fase comercial ela vai até a Revolução Industrial. Ou seja, ele se constrói na base do colonialismo, da exploração das colônias, né? A exploração da América, da África, da Ásia. E nesse período, o modelo econômico, né, se podemos dizer assim, predominante é o mercantilismo. O mercantilismo ele se baseia, né? O capitalismo, fazendo essa diferença, né? O capitalismo ele se baseia no lucro, né? A gente viu lá que uma empresa gera lucro. Aqui no mercantilismo não. O que é o lucro? O que é a riqueza no mercantilismo? O acúmulo de metais preciosos. Por isso é tão importante essa exploração das colônias de metais preciosos, da prata, do ouro, enfim. Cada país procurava, agora falando internamente, né, no comércio entre esses países, eles procuravam exportar mais do que importar, a fim de ter uns lucros com uma balança comercial sempre favorável, né? Quando você exporta mais do que importa, ou seja, você recebe mais do que gasta, né? Então essa balança comercial ela vai ser favorável. Nessa época predominavam ainda as manufaturas. As manufaturas, ela é a fase superior ao artesanato, né? Mas anterior à maquinofatura, à industrialização. Os trabalhadores eles se dividem, eles começam a se dividir no trabalho e com um objetivo só, que é aumentar a produção e produzir em menos tempo, né? Produzir mais e em menos tempo, mas ainda não industrializado, ainda ali aquele trabalho manual. E além disso, começa a acontecer uma divisão internacional do trabalho, que a gente vai ver agora, que é essa divisão dos papéis das colônias e das metrópoles. Quem eram as metrópoles, né? Eram os países que administravam as colônias, né? Obviamente, era Portugal com o Brasil, Espanha com a Espanha, a América Latina, os outros países da América Latina, né? A Inglaterra com os Estados Unidos, enfim, a metrópole e as colônias. As colônias, elas exportavam os metais preciosos, as especiarias, os próprios escravos, né, que eram geridos pela metrópole. A colônia tinha esse papel de produzir isso, né, mas não era uma produção voltada para as colônias, era uma produção que ela acontecia nas colônias e ia para a metrópole, ou seja, a metrópole extraía os metais preciosos, extraía as especiarias dessas suas colônias, né? E em troca disso, o que a metrópole fornecia para as colônias? Manufaturas, né? Nas colônias a gente vai ter o surgimento de um mercado consumidor desses produtos manufaturados que eram feitos ali nas metrópoles. Bom,
geral, que é o que a gente está vendo até agora, né? Ele vai acontecer ali, ele vai ter o seu início, né, o seu start na Revolução Industrial, e ele vai até a Segunda Guerra Mundial. E ele é marcado também pelo imperialismo, né? Que ainda vai ser essa questão de metrópole e colônia, essa relação ainda vai existir, mas agora alguns países, principalmente aqui na América, começam a se tornar independentes, né? Mas ainda assim mantém essa relação de dependência com as metrópoles, né? E além disso tem o avanço do imperialismo na África, a partilha da África, né? E também na Ásia. Aqui a gente já tem essa produção industrializada, né? Que ela vem na história depois da manufatura, começa a surgir as indústrias, as máquinas a vapor, depois a petróleo, a energia, enfim. E o avanço do liberalismo econômico, que defendiam exatamente a propriedade privada e esse direito de você ter essa propriedade, né, e do Estado não intervir na economia, que foi o conceito que a gente já trabalhou. Nessa fase, os lucros eles vinham da mais-valia, lembra da mais-valia? O que era a mais-valia? A mais-valia é o salário não pago, assim, vamos dizer assim, bem entre aspas, tá, gente? Ao trabalhador, ou seja, o trabalhador, além da riqueza que ele vai gerar para si, né, para o seu salário, ele vai receber um salário e uma parte da riqueza gerada, ela se transforma em lucro, que depois vai ser reinvestido e assim vai. E os lucros, então, eles vinham desse setor produtivo, dessa relação com com o trabalhador, com o que era pago, e enfim. Aqui a gente observa, então, uma mudança em relação ao capitalismo comercial, né? Assim como o nome já diz, lá os lucros eles vinham do comércio, né? Dessas transações e da balança econômica favorável. Aqui não, aqui o lucro vinha do setor produtivo, então eles tinham a vontade de produzir cada vez mais, em menos tempo, e muitos avanços, né, na indústria aconteceu por conta desses lucros que eram advindos, né, do, do setor produtivo. Os trabalhadores, eles se concentravam principalmente no setor secundário, que é o setor responsável pelas indústrias, né, obviamente, as cidades passam a se organizar em volta das indústrias, e a gente observa a ascensão da burguesia ao poder em detrimento das aristocracias, que eram os nobres, enfim. E como que funciona a DIT, essa segunda divisão internacional do trabalho? A gente ainda tem a relação entre metrópoles e colônias, ela não mudou muito, porque as colônias que conseguiram a independência, elas se mantêm dependentes, né, bastante dependentes das metrópoles, né, o próprio Brasil, ele tem a sua independência, mas ele ainda não se industrializou, ele é muito dependente da metrópole, né, então o que esses países podem fornecer? Eles vão fornecer para as metrópoles matéria-prima, produtos primários a gente encaixa os produtos agrícolas, produtos minerais e também fósseis, né, para combustíveis fósseis, petróleo, enfim. Já as metrópoles, elas vão ter na colônia o mercado para os seus produtos agora industrializados. Essa é a principal diferença da primeira para a segunda divisão internacional do trabalho. Na primeira, as metrópoles ofereciam produtos manufaturados. Aqui já não, aqui já são produtos industrializados. Após a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele vai entrar numa nova fase, que é o capitalismo financeiro, e que ele vai se consolidar a partir principalmente da globalização no final do século XX. Os países chamados desenvolvidos, e quais são esses países chamados desenvolvidos? São aqueles países que eles tiveram aquela industrialização clássica, que eles foram metrópole, que eles não foram colonizados. Esses são os países desenvolvidos. Hoje a gente pode chamar o Japão, Coreia do Sul, os Estados Unidos é um exemplo que ele foi colônia, mas ele tem uma história um pouco diferente, e ele se industrializou da forma lá, a industrialização clássica, né, que a gente viu. A gente tem os países da Europa, né, França, Alemanha, Inglaterra, enfim. Eles vão passar pelo chamado processo de financiarização, ou seja, a economia ela deixa de estar centrada no poder, está focada no poderio financeiro das empresas. Essas empresas elas passam a ser especuladas e comercializadas, como elas têm realmente mercadorias nas chamadas bolsas de valores. O que isso significa? O lucro que antes vinha do setor produtivo, né, dessa relação da produção, agora não. Agora o lucro vem da bolsa de valores, o lucro vem da capitalização das empresas. Elas começam a ser especuladas e vendidas. E
se ganha muito dinheiro assim hoje em dia, né? Se ganha mais dinheiro assim do que na indústria propriamente dita, né? Isso ele vai ser marcado pelo neoliberalismo. O neoliberalismo, que a gente comentou na aula de keynesianismo, ele vai defender a privatização das empresas, a não intervenção do Estado na economia e a autorregulação através da Bolsa de Valores e a autorregulação do mercado, né, sem que haja qualquer tipo de intervenção estatal. E esse capitalismo financeiro ele fica marcado pela presença das multinacionais e transnacionais, que são empresas que se instalaram em múltiplos países à procura também, além de novos mercados consumidores, mão de obra barata e fácil acesso a matérias-primas. Ou seja, acontece um deslocamento do setor produtivo. Por exemplo, a gente pega a Apple, né, dos Estados Unidos. E onde que estão as empresas da Apple? Elas estão localizadas nos Estados Unidos? Não, não estão. Elas estão na Ásia, estão no Vietnã, enfim. Não lembro de cabeça os países. Tá, gente? Só que isso significa? Que as empresas, elas saem lá, né, que antes né, no capitalismo industrial, as empresas, elas, quanto mais perto elas estivessem da mão de obra ali e também da matéria-prima, né, para a indústria, melhor para ela, menos gasto. Só que agora não, a tecnologia se desenvolveu e para essas empresas é mais lucrativo elas estarem em um lugar que tem uma mão de obra barata, menos organizada, né, sem tanta pressão sindical, sem tantos direitos trabalhistas e que tenha principalmente ainda um fácil acesso à matéria-prima. E isso vai gerar uma concentração de renda nesses países desenvolvidos, né? Lá, o lucro gerado por essas empresas espalhadas pelo mundo, elas não ficam nos outros países, elas vão para o centro, né? Enfim. E isso vai gerar a nova DIT, que é a nova Divisão Internacional do Trabalho, que ela tem uma pequena diferença quando a gente vai comparar os países desenvolvidos com os subdesenvolvidos e os países desenvolvidos com os países emergentes, né, que são aqueles países que são industrializados, mas que ainda não são desenvolvidos, como é o exemplo do Brasil. Os países subdesenvolvidos, eles continuam tendo a oferecer apenas os produtos primários, a matéria-prima, além de produtos agrícolas, minerais, fósseis, enfim. E os países desenvolvidos, eles vão ter nesses países, né, um mercado consumidor muito forte de seus produtos industrializados. Além disso, ele vai oferecer investimentos e empréstimos para esses países. E isso vai gerar uma certa dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Já os países que já são industrializados, né, eles vão também fornecer para os países desenvolvidos alguns produtos industrializados básicos, né, produtos de tecnologia um pouco inferior, mas os lucros e também alguns produtos primários, né, que também é a questão agrícola, Peraí, me perdi um pouco. Os países subdesenvolvidos que são industrializados, eles vão oferecer esses produtos industrializados, né, para todos os países, sejam subdesenvolvidos ou desenvolvidos, e também os produtos primários, né, que é a questão agrícola, matéria-prima, enfim. Mas os lucros, eles não vão ficar nesses países subdesenvolvidos. Os lucros, eles vão para esses outros países, onde está os escritórios, onde está a concentração financeira e de renda. Já os países desenvolvidos, eles vão oferecer para as outras nações, né, produtos industrializados de tecnologia superior. Na nova DIT, a tecnologia, ela é um fator predominante, né? O que é um país desenvolvido? É um país que produz a sua própria tecnologia. E ao produzir a tecnologia ficando restrita a alguns países, gera uma dependência enorme, ainda mais numa sociedade que tudo depende da tecnologia, ficamos altamente, todos os países são dependentes dessa tecnologia que vem dos mesmos lugares. E isso gera também a desigualdade entre as nações, gera a concentração de renda. E além disso, tem a mesma questão dos empréstimos, investimentos, e os países subdesenvolvidos acabam não conseguindo avançar esse patamar, porque não é interessante, né, para um país desenvolvido essa concorrência na produção de tecnologia. É mais interessante que eles consumam a tecnologia de outros. Bom, o que eu tinha para passar era isso. Tenham uma boa semana para vocês. Semana que vem tem mais. Espero que façam um bom simulado, que estejam tranquilos no dia. Preparamos algumas questões já.
E boa sorte a todos, um bom estudo, principalmente para todo mundo. Valeu!